Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast de clínica médica semanal. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou Iago Jorge. E eu sou Enio Macedo. E aí, pessoal, a gente tá aqui para mais um episódio de Condutas no Pronto-Socorro. Dessa vez a gente vai falar sobre náusea e vômito no paciente oncológico, né? É um frame bem específico, né? Já que náusea e vômito é um mundo, dá pra fazer um monte de coisa diferente. Então, não, peraí, vamos pegar um frame um paciente bem específico para poder trabalhar alguns diagnósticos diferenciais aqui, né? Vai ser muito bom o episódio, Pedrão, mas eu queria aqui ressaltar as duas ilustres presentes aqui no episódio, nosso host original, Pedro aí com sua voz simpática, e aqui o voz de veludo 2, né, o Enio, né, que é quase o Frederico Amorim aqui. Eu já fiz essa piada já, essa voz assim aveludada, eu tô que o melhor microfone tá com o Enio, tá? O pessoal não tá vendo, mas assim, ó, não, quem é, na decisão de que quem quer ficar com o melhor microfone? Não, o Enio, pô, se tem uma voz que tem que ser entregue da melhor forma possível, é a dele, né? Então, agora nós podemos voltar pro episódio. E aí a ideia é simular como se a gente estivesse num pronto-socorro, atendendo pacientes aqui que tem essa queixa, que chega nesse cenário. E aí a gente vai falar sobre alguns reconhecimentos de padrões, algumas condutas que precisam ser disparadas a depender do que você estiver pensando. E nisso a gente consegue trabalhar alguns diagnósticos diferenciais também. Então, Pedro, vão ser 3 casos, né, com a mesma queixa base, que é náusea e vômitos. Só que aí vão ser 3 diagnósticos diferentes. Exatamente. Vamos pro primeira ficha, então? Vamos lá. Então a primeira ficha abriu aqui, pessoal, e a gente está diante de uma mulher de 65 anos de idade, que ela já tem diagnóstico prévio um tumor de ovário, que já tem diagnóstico de metástase hepática, que está em proposta de quimioterapia paliativa. Além disso, ela tem hipertensão e dislipidemia. Ela vem aqui se queixando de náusea e vômito há 2 dias, associado a dor abdominal, sendo que nos últimos 3 dias ela teve uma parada da evacuação. Já dando o exame físico aqui, ela estava com os sinais vitais estáveis e o que chamava atenção era uma distensão abdominal no exame físico. Foi relatado também que ela tem um ECOG de 3 e um KPS de 40. E aí, Pedrão, vale a pena a gente explicar para o ouvinte o que é exatamente KPS e ECOG, né? Então, essas são 2 escalas de funcionalidade. O que é funcionalidade? Funcionalidade é o quanto que o paciente ele consegue fazer de forma independente as atividades do dia a dia. E as 2 são dedicadas à oncologia. Então, o ECOG, ela é dividida de 0 a 4 pontos. E aí, quando a gente fala do ECOG, quanto maior a pontuação, pior a funcionalidade do paciente, ou seja, mais dependente ele está. Quando a gente vai falar de ECOG, geralmente o ECOG é acima de 3, 4, são aquela pontuação que mais preocupa. São mais dependentes, né? E quando eu falo KPS? O KPS, você também pode encontrar escrito por extenso, Karnofsky, né? O KPS vem de Karnofsky Performance Status. Não, eu acho que o inglês foi bom. Eu não sei porque que o Iago riu, mas o inglês eu achei bom. Foi tão bom achei bom. E aí essa escala, ela vai de 0 a 100%. Tá. Quanto maior, melhor. Então, ao contrário aí, mais ou menos, do ECOG. 100% é um paciente bem, né? É 100% bom. Então, assim, à medida que a pessoa vai perdendo funcionalidade, você vai pontuando menos. Então, um KPS ali, quando vai baixando ali, menor que 70, 60, já vai começando a preocupar mais. E aí, Pedrão, é importante a gente falar disso, porque quando a gente está falando ali de curvas, de trajetórias de doença, quando a gente fala das doenças oncológicas, nós sabemos que existe uma correlação muito importante com a perda de funcionalidade e a aproximação ali da fase final de vida. Então, existe essa correlação estreita. Boa. E aqui, já adiantando o caso, o plantão anterior já tinha se incomodado com essa dor abdominal e essa náusea e vômito importante. Solicitaram alguns exames de sangue que vieram normais e solicitaram uma tomografia de abdômen para tentar localizar um pouco essa dor abdominal e o motivo dessa náusea e vômito também. Na tomografia foi visto sinais de carcinomatose peritoneal e a tomografia também sugeriu uma oclusão/suboclusão intestinal do delgado. Beleza, Pedrão. Então acho que aí a gente está falando da síndrome de obstrução intestinal maligna ou simplesmente obstrução intestinal maligna. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho da definição. E aí o Iago, ele tem aqui um macete para a gente lembrar dessa definição. Fala aí, Iagão. Então, são 3 fatores para a gente definir síndrome de obstrução intestinal maligna. E aí, para lembrar desses 3 fatores, a gente pode pegar o nome para ajudar a gente. Então, síndrome de obstrução, você vai ter um componente obstrutivo, seja na história, exame físico ou na imagem.
2, intestinal. Então aí você vai ter a localização anatômica, que é uma obstrução intestinal após o ligamento de Treitz, né? Que é o ligamento que marca ali a transição do duodeno para o jejuno. E 3, que é maligna, e aí o Enio vai ajudar a gente nessa. O maligno seria aquele câncer incurável, seja primário intraabdominal ou metastático com comprometimento ali de peritônio. Iagão, então a gente precisa ter os 3, né? Síndrome, obstrução do TGI, intestinal, obstrução distal ao ângulo de Treitz e maligna, câncer incurável ali dentro da barriga, vamos dizer assim. Não, fechou. Pela essa definição deu pra entender, só que ao mesmo tempo fica meio vago, né? Porque o que eu fico imaginando é o câncer foi lá, invadiu o intestino, o próprio câncer e causou sua obstrução. Aí é que você tem que ter cuidado, porque, Pedro, o que a gente pode encontrar é que etiologias não malignas também podem ser classificadas aí como síndrome de obstrução intestinal maligna. Por exemplo, o paciente que está constipado, seja pelo declínio funcional ou então porque ele está usando opioides, ele está ali com redução da motilidade pelo próprio opioide, tem uma brida devido ao tratamento, por uma cirurgia, uma radioterapia, pode estar com enterite actínica, então tudo isso pode entrar aqui na nossa definição. Mas quando a gente vai falar do próprio câncer causando a obstrução, a gente pode dividir como causas mecânicas e funcionais. As causas mecânicas, podemos ter obstruções intraluminais ou extraluminais. Intraluminal pode ser a própria neoplasia que está crescendo ali para a luz e está entupindo, digamos assim, essa luz. Mas também tem outros mecanismos, como por exemplo, intussuscepção neoplásica, que pode acontecer no delgado, principalmente. E obstrução extraluminal, a gente pode ter compressão pela neoplasia, então você tem uma grande neoplasia que comprime ali alguma alça, ou você pode ter, o mais clássico, a carcinomatose peritoneal, ou seja, vários implantes metastáticos no peritônio que vão obstruindo o intestino. Então essas são as etiologias mecânicas. E as funcionais? Então, Pedro, a obstrução funcional, essas são mais causas assim, anedóticas, né, mais raras. Você vai ter um distúrbio de motilidade decorrente de infiltração tumoral, seja do mesentério, de nervos ou até mesmo do plexo celíaco. Então, assim, é mais difícil de você ver isso na prática, né? Outra possibilidade também são síndromes paraneoplásicas. Mas acho que com o perdão do trocadilho, o grosso mesmo é isso que o Enio acabou de comentar. Meu Deus do céu. Se tu conseguir encaixar a palavra delgado em algum momento desse podcast, aí você vai ser um artista, tá? Aí você vai ser um artista. Fica aí o desafio. Mas assim, eu acho que o principal aqui é lembrar da carcinomatose peritoneal, lembrar da massa invadindo, seja um tumor de fora, seja um tumor de dentro do intestino, causando essa obstrução. Mas se você não vê um fator claro obstrutivo, o intestino pode ter causas funcionais que ainda assim vão contemplar uma obstrução intestinal maligna, né? Perfeito, é isso aí, Pedrão. E aí, pegando esse gancho, vamos mencionar as principais causas, né? Os principais cânceres que causam a obstrução intestinal maligna. Aí a gente pode mencionar o adenocarcinoma de cólon, que aí ele vai muitas vezes causar a obstrução pelo próprio tumor. Já a neoplasia de estômago, ovário e mama vai ser principalmente por esse mecanismo de carcinomatose peritoneal. E esses são os 4 principais tipos de cânceres que estão associados a obstrução intestinal maligna. E vale frisar também, né, Iago, que 60% dos casos de obstrução intestinal maligna vão acontecer no intestino delgado e os demais aí no intestino grosso. Então, quando a gente pensa em obstrução intestinal maligna, a gente termina pensando mais frequentemente no delgado. Beleza, a nossa paciente batia com isso que vocês falaram, ela tem um tumor de ovário, que é um dos principais que o Iago mencionou, o acometimento do intestino foi de delgado, que é o principal, como o Enio mencionou, e a clínica dela de náusea, vômito, dor abdominal e parada de evacuação. Bate também com o quadro clínico de obstrução intestinal maligna? Bate, você roubou perfeitamente o que eu ia falar. Pronto, viu? Eu nem era pra fazer isso, mas tá bonito o caso, então. É exato, Pedro. O que acontece é uma síndrome de obstrução intestinal. Você não tem como saber exatamente o que está causando aquilo dali. Então, aquela síndrome de obstrução intestinal clássica. Dor abdominal, náusea, vômito, hiporexia, tudo isso você vai encontrar. Se você for partir para o exame físico, você vai encontrar justamente o que o nosso paciente tinha. Uma distensão abdominal, esse abdômen pode estar um pouco mais tenso, você pode terminar até palpando uma massa, sei lá, um câncer de ovário, por exemplo. Às vezes você consegue palpar alguma coisa. Mas não esquecer, Pedro, também do toque retal, porque o toque retal ele pode ser muito útil. Você pode ali já palpar o tumor, você pode palpar
ali um fecaloma, que talvez seja o motivo da obstrução intestinal, ou você pode não palpar nada, o que também já te dá alguma informação. Então, esse é o workup clínico geral. O workup, assim, me quebrou um pouquinho, tá? Vi que o Enio veio muito na pegada do inglês aqui hoje. International. Exato. Ao mesmo tempo, né, que a gente fala aqui que é um quadro clínico clássico, existem também pegadinhas na prática, né? Então, assim, porque o paciente ele pode chegar só reclamando de náusea e vômitos, mas assim, a gente entende que é um paciente doente, que muitas vezes está em químio, então tem vários fatores ali que podem te confundir. Então, assim, às vezes o paciente não vai falar que está sem evacuar, o abdômen dele está meio distendido, mas às vezes isso não está incomodando ele o suficiente. Se você não for lá atrás perguntar isso, você tem que lembrar náusea e vômitos. Opa, tá evacuando? Então, isso é que tem que estar ali na anamnese, seja presente ou ausente, né? As evacuações. E já ir no abdômen, ver, palpar, examinar, ver se tem alguma outra alteração que vai fortalecer essa hipótese. Mas é isso. São sinais e sintomas aí que podem passar facilmente batido ali num pronto-socorro lotado. E esse cuidado é super importante. Quando a gente tem a suspeita clínica, aí a gente tem que avançar para o próximo passo, que seria a solicitação de exames complementares para selar o nosso diagnóstico. O que a gente pode pedir, Iago, aí de exame de imagem? Aí tem aquelas opções, né? Duas em geral, né? É o raio-x e a tomografia de abdômen, né? Então o raio-x, ele é um exame barato, ali que tem a beira-leito, né? Que você pode checar o resultado muito rápido. Então você pode lançar a mão dele. Ele pode te ajudar realmente fortalecendo, né, a hipótese de obstrução intestinal. Pode te mostrar sinais, né? Mas realmente o carro-chefe vai ser a tomografia, né? Ela pode te mostrar também diagnósticos diferenciais. Será que está tendo sofrimento de alça? Será que está tendo perfuração? Quais são os pontos de obstrução? Qual é a causa dessa obstrução? Então, é carcinomatose peritoneal ou é um ponto único? Então, realmente, que a tomografia de abdômen com contraste EV, né, pelo menos, ela vai ajudar bastante na condução desse caso. Talvez não imediatamente, né, porque a gente vai já entrar no tratamento, né, que vai ser o tratamento, vamos dizer, inicial, mas ela vai ajudar no manejo, principalmente posterior desse caso. E aí são mais alguns pontos sobre os exames complementares. Então, para os amantes de POCUS, para os amantes de ultrassom, e aqui não é uma boa solicitação, né? Eles não ajudam tanto. Eu pensei que ele ia mandar alguma coisa. Eu falei, irmão... Eu falei, ele deve ter achado um artigo massa de POCUS agora nesse cenário. Ele elevou minha expectativa, mas aqui não é o melhor cenário, né? Não tá consolidado aqui a gente prefere outros exames. E para os exames laboratoriais, marcadores tumorais, lembrar que eles não ajudam nesse contexto e que algumas alterações laboratoriais elas podem denotar gravidade. Então, paciente que vem com leucocitose, com lactato elevado, podem significar que está ocorrendo um sofrimento de alça, em outras palavras, uma isquemia ali daquele intestino. Você pode encontrar também bacteremia nesses pacientes, nos quadros mais graves. Então, atentar nesses outros pontos também. Boa. E aí acho que também vale mencionar os eletrólitos, né? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo também entra aqui, né? Um paciente que às vezes não está se alimentando bem. Então, além, obviamente, da gaso que o Enio já mencionou, lembrar todos esses eletrólitos no paciente nesse contexto. Porque pode estar alterado pelo quadro do paciente, mas também pode contribuir para a obstrução, né? Como potássio baixo e cálcio elevado. Principalmente cálcio elevado, que é um problema que precisa ser lembrado nesse tipo de paciente, que pode ter a hipercalcemia da malignidade, né? Porque a hipercalcemia é uma das causas de constipação, né? Beleza, mas solicitei os exames, a nossa paciente já estava com os exames normais e a tomografia tinha mesmo indicativos que era uma obstrução intestinal maligna. Como é que é a nossa conduta inicial? Ou pro Enio, um approach inicial, Enio, como é que é aqui? Depende. Do inglês, it depends. Tá, beleza. Aí depende, né, Pedrão? Porque depende do que está causando a obstrução. Se a gente estiver diante de um fecaloma, a gente vai tratar o fecaloma. Se a gente estiver diante de um distúrbio hidroeletrolítico, a gente vai corrigir esse distúrbio. Mas vamos lá para a obstrução intestinal, realmente, que é a neoplasia que está causando aquilo dali. É a obstrução pelo tumor ou então por carcinomatose. O que a gente vai fazer? Primeiro ponto é a gente ponderar e lembrar que esse paciente ele já é portador de uma doença incurável. Então, todas as medidas aqui vão ter que levar essa questão em consideração. A gente vai ter que balizar
todas as nossas medidas terapêuticas baseadas aí no objetivo de cuidado do paciente, da fase evolutiva da doença, dos valores que esse paciente e essa família vão trazer, e toda essa abordagem de cuidados paliativos, ela precisa estar presente nesse momento também. Boa. De qualquer forma, alguns tratamentos iniciais, eles podem ser úteis para já aliviar o desconforto do paciente. Então, o que a gente pode fazer, Iago, nesse primeiro momento para já começar ali o nosso tratamento? Então, o paciente chega pra gente já com quadro de vômitos, né? E sem poder comer. Então, uma das primeiras medidas que a gente já pensa, né? Avalia de cara, é a passagem de uma sonda nasogástrica. Que, numa boa parte dos casos, vai ajudar bastante, vai tirar esse desconforto dos vômitos, né? Apesar de ser desconfortável também passar a sonda no nariz. Mas vai aliviar bastante esses vômitos. E além disso, lembrar que o paciente não está comendo. Então, um aporte tanto volêmico como um aporte calórico, né? A gente costuma já fazer de início. Aqui você está me descrevendo aquele combo inicial da obstrução intestinal, mesmo que se fosse cirúrgica, né, Iago? Que é você deixar o paciente em jejum, fazer uma hidratação venosa, aí, a depender da situação dos sintomas do paciente, passar uma sonda nasogástrica até para melhorar os vômitos, às vezes melhora um pouco a distensão abdominal, né? Então, aquele kit inicial de uma obstrução intestinal, independente de ser maligno ou não, né? Exatamente. E aí, mais uma vez, Pedro, pontuar que nenhuma dessas medidas ela deve ser encarada a ferro e fogo. Então, naquele paciente que ele está ali abrindo um quadro de obstrução intestinal maligna já com status performance, ou seja, uma funcionalidade muito ruim, que aquele é o evento final desse paciente, talvez a gente já possa até ponderar não passar uma sonda para não causar desconforto, a gente possa ponderar não hidratar, não fazer um aporte calórico, porque isso pode, de forma iatrogênica, postergar o processo de falecimento dele e prolongar o sofrimento. Mas para aquele paciente em que essas medidas elas são adequadas, elas podem também ser bem indicadas. O que eu gosto dos cuidados paliativos, Enio, é que tudo é individualizado, né? Assim, até a hidratação venosa aqui você tem que tomar cuidado, que tem paciente que serve, tem paciente que não serve, né? Isso. Então, passado esse passo inicial, qual que é o próximo ou próximos passos, né, Enio? E aí a gente tem que ver que todas as outras medidas que a gente vai fazer também vão ser medidas paliativas. Nenhuma delas vai conseguir assegurar a cura da doença. E daí, o tratamento daí em diante, ele pode seguir dois grandes caminhos. Ele pode ser um tratamento exclusivamente clínico ou ele pode ser um tratamento com direito a intervenções. Então vamos falar primeiro do tratamento clínico, que é aquilo que a gente mais quer aprender aqui no podcast de hoje. Bora. E em geral a gente vai poder fazer também para os casos cirúrgicos, né? É isso aí. Então a definição cirúrgica ela não vai ser imediata. Então, do tratamento clínico, nós temos aqui 4 grandes medidas. Quais são? Antieméticos, antissecretórios / antiespasmódicos, 3, dexametasona e 4, analgesia. Vamos dissecar um pouquinho mais cada um deles. Iago, o que você tem a me dizer sobre os antieméticos? Aqui vem forte o Aldol, tá? Olha só. Assim, que é um uso estranho de um antipsicótico, né? Mas aí lembrar, Pedro, que o antipsicótico ele vai atuar em receptores dopaminérgicos, ele é um antidopaminérgico, assim como a nossa conhecida metoclopramida, que também é um antidopaminérgico. Então, além de antipsicótico, ele pode ter esse efeito antiemético também. E aqui a gente vai fazer o Aldol, né? Via parenteral, né? Com um destaque especial para hipodermóclise. Que passa a ser interessante, especialmente nesse paciente que está desidratado, que pode ser difícil pegar um acesso, que você vai ter que ficar funcionando, pode causar um desconforto. Então, o subcutâneo aqui, ele alivia a tua barra. E aqui, qual seria a dose aqui desse Aldol? Você pode começar com 0,5 a 2 miligramas a cada 6 a 8 horas, podendo chegar até a 20 miligramas por dia, né? Lembrar que em situações excepcionais, casos bastante particulares, essa dose pode ser ultrapassada, né? Eu senti falta de vocês falarem dos antieméticos mais famosos aqui, a metoclopramida, né, conhecida pelo Plasil, ou a ondansetrona, também conhecida pelo Vonal aqui. E aí, a gente consegue utilizar aqui nesse cenário? E aí o grande lance, Pedro, é que aqui a gente deve ter cautela. Por quê? A metoclopramida ela só deve ser usada se o paciente ele tiver uma obstrução intestinal parcial, ou seja, ele ainda tenha saído ali um pouquinho de flatos, de fezes e tal. Por quê? Porque a metoclopramida, além de ter o efeito antiemético central, ela também vai ter o efeito periférico que o Aldol não tem. Então ela vai ter um efeito
pró-cinético que pode piorar o desconforto do paciente, inclusive em casos mais acentuados, levar a perfuração intestinal e complicações. Beleza. Essa informação, ela é muito boa, né? Então, assim, cuidado com a prescrição de metoclopramida no contexto de obstrução intestinal. E a ondansetrona? E a ondansetrona, a gente tenta evitar nesse contexto. Por quê? Porque um efeito adverso da ondansetrona que é pouco conhecido do público em geral, mas é que é relativamente comum, até 15% dos pacientes apresentam esse efeito colateral, é constipação. Então você não quer constipar um cara que já está obstruído. Então a gente vai para outras vias. Mas claro, atentar que o haloperidol ele pode ter também os seus efeitos colaterais, como por exemplo sedação excessiva, e por isso a gente precisa lançar mão de outros mecanismos antieméticos. Mas para a maioria dos pacientes, o haloperidol de início, uma dose baixinha como essa, ela vai ser útil. Boa. Então essa foi a primeira medicação das 4 aqui que a gente vai citar no tratamento mais específico de obstrução intestinal maligna. E o segundo você mencionou um antissecretório, né, Enio? Isso, que serve também como antiespasmódico. Aqui, o de primeira escolha mesmo, Pedro, é o octreotide. Tá. Que a gente pode fazer na dose de 100 microgramas 2 a 3 vezes por dia, que pode ser feito também por hipodermóclise. A ideia é que o octreotide, por ser um análogo da somatostatina, ele vai diminuir a secreção intestinal e, além disso, vai diminuir os espasmos, as cólicas ali que o paciente está apresentando. E se eu não tiver octreotide? Aí, uma alternativa seria utilizar a escopolamina. Então a escopolamina também pode ser feita por via endovenosa ou subcutânea. Então a gente pode utilizar, por exemplo, uma dose de 20 miligramas até de 6 em 6 horas. E a gente consegue com isso aliviar um pouco ali os espasmos do paciente. Beleza, então primeiro antiemético, segundo antissecretório / antiespasmódico, terceiro aqui é a dexametasona. E aí a dexametasona, Pedro, ela vai aqui atuar por diversos mecanismos. Então ela vai diminuir a dor do paciente, ela vai dar aquele up da dexametasona, vai ter um efeito antiemético, vai ter também um efeito anti-inflamatório, pode diminuir ali o tamanho da massa tumoral de repente. Eu tô querendo tomar esse remédio aí. Mas eu gosto de falar que o pessoal do paliativo gosta de achar um motivo pra colocar a dexametasona, né? Porque sempre vai beneficiar o paciente em algum cenário. Ele tá dispneico, a dexa pode ajudar. Ele tá mais caquético, a dexa pode ajudar. Então existem várias situações diferentes e aqui você consegue também, por vários motivos diferentes, prescrever a dexa, né? Exatamente. A dose da dexa aqui também não é baixa, tá, Pedro? Então a gente vai usar uma dose mais alta, de 6 até 16 miligramas por dia de dexametasona. Beleza. A gente pode fazer fracionados ao longo do dia, mas se possível a gente tenta ali concentrar as doses pela manhã, já que a droga tem uma meia-vida mais longa. Aí pode fazer aquela insônia no meio da noite, né? Exato, por isso a gente evita fazer dexametasona ou outro glicorticoide mais tarde. E por último, a analgesia aqui desse paciente, né? A analgesia a gente pode usar a escala analgésica, né? Pode lançar mão da dipirona, mas muitas vezes a gente vai precisar lançar mão mesmo da morfina, né? Que paradoxalmente pode também causar, como a ondansetrona, constipação. Mas aí é isso, individualizar e pesar o risco-benefício aqui, né, Iago? Exatamente. E aí a dose da morfina, ela pode ser também feita por via endovenosa ou subcutânea, 2 miligramas de 4 em 4 horas para início, e aí você vai escalonando conforme necessário. E quem quiser saber mais sobre morfina, confere lá no YouTube, um vídeo brilhante lá do Enio falando dos opioides, analgesia com opioides. Ele falou principalmente da rotação de opioide, né? Eu utilizei esse vídeo mês passado, tá? Tinha algumas informações que eu não tava lembrando, fui resgatar aqui. Vamos deixar aqui na descrição esse vídeo aqui pro pessoal poder dar uma olhada também. E aí, Pedro, acho que vale mencionar que essas medidas clínicas costumam obter uma reversão, né, desse quadro de obstrução intestinal maligna em até 30% dos casos. Acho que bastante. Um número até razoável. Né? Não, achei razoável também. Achei um número bom. E aí, antes de a gente entrar nas terapias mais intervencionistas, tem uma terapia que eu queria citar, que é a nutrição parenteral. Beleza, né? A famosa NPT ou NPP, a depender, né? Se for T de total, P de parcial, né? Aqui vai ser total porque ele não vai estar comendo pela boca, né? Pelo menos inicialmente. Então qual que é o cenário do uso da NPT aqui? Excepcional, Pedro, porque a nutrição parenteral aqui, ela tem que ter algum objetivo claro. Ela é uma ponte, né? Exatamente. Ela tem que ser ponte para alguma coisa. Então, se esse paciente ele está em planejamento de ir para uma terapia intervencionista e é julgado que essa nutrição parenteral possa otimizar os resultados perioperatórios, ok, pode ser que faça sentido. Agora, no paciente que está em um cuidado clínico exclusivo,
pode ser que a introdução da nutrição parenteral agregue desconfortos e riscos, sem de fato agregar um conforto para o paciente, porque na realidade não vai. E isso tem que ser discutido frente aí aos objetivos de cuidado num contexto paliativo. E é uma demanda que surge muito da família, né? Que vê o paciente sem comer, então, e aí, como é que ele está se alimentando? Isso é uma coisa que incomoda muito os familiares. Então, é uma demanda muito frequente que tem que ser discutida, tanto oncologista, médico do pronto-socorro, cirurgião, paliativista. Então, essa é uma discussão importante. Cabe até um episódio sobre isso. E aí, voltando para aquela divisão que você fez de intervenção versus clínico, o que a gente tem de intervenção aqui que precisa ser falado? As intervenções, a gente pode ter intervenções cirúrgicas, com várias técnicas, ressecção, debooking, fazer bypass ali da lesão. A gente pode ter intervenções endoscópicas ou de drenagem, essas duas são bem menos frequentes no nosso meio. Tá. Vamos falar mais aqui das intervenções propriamente cirúrgicas. As intervenções cirúrgicas, elas são excepcionais também, Pedro. Então, alguns poucos pacientes vão de fato se beneficiar desse tipo de terapia. Então, lembrar que aqui a gente está falando de cirurgia paliativa, mais uma vez. Então, é para ganhar talvez mais um pouco de tempo de vida ou ganhar ali qualidade. Quem que é o bom candidato para uma intervenção cirúrgica? Quem? É aquele paciente que tem uma performance boa, ou seja, que tem um ECOG, um KPS bons. O paciente que já está mais nutrido, então um paciente que vai conseguir cicatrizar a ferida cirúrgica. Muitas vezes o paciente mais jovem, com obstrução única e que não tenha carcinomatose. Esse é o perfil ali do paciente que se beneficia de uma intervenção cirúrgica. Mas, mais uma vez, essa é uma decisão que não deve ser tomada sozinho. A gente precisa envolver o cirurgião se a gente observa que esse paciente é um potencial candidato a esse tipo de tratamento. Acho que, retomando o nosso caso, a nossa paciente não parecia, né? Ela tinha carcinomatose peritoneal, ela já tinha um estado de ECOG, um KPS já não tão favoráveis. Parece que não é o perfil de paciente ideal para isso, né, Enio? É isso aí. Então, aqui a nossa paciente, a gente começou a conduta inicial, prescrevemos os antieméticos, não tínhamos disponível octotide, prescrevemos uma escopolamina, dexametasona, uma analgesia e vamos ver como é que ela vai ficar. É isso aí, vamos em frente. Então vamos lá para o nosso segundo caso. Então é um homem de 48 anos que chegou no PS. E aí a acompanhante, né, a esposa, fala para você que ele tem um adenocarcinoma de pulmão ainda em estadiamento e que ele apresentou uma queixa de cefaleia que ele a princípio não tinha tido antes. Começou há 5 dias atrás, mas na ocasião eles não procuraram pronto-socorro. E que hoje ele vem apresentando vômitos e está com confusão mental. No exame neurológico, feito por você lá no pronto-socorro, você detectou uma paralisia do sexto nervo craniano. E aí o restante do exame físico neurológico e geral não tinha alterações e vale a menção que o oftalmoscópio da unidade estava quebrado. Beleza, jogou o corpo fora aqui, né? Deu pra entender que rolou um movimento aqui. Mas assim, antes da gente ir pro exame que tá todo mundo querendo aqui saber, é só uma frase rápida aqui, que náusea e vômito é uma queixa muito difícil, tem várias etiologias possíveis, mas quando a gente começa a falar sobre náusea e vômito no sistema nervoso central, dá pra gente achar 5 principais culpados aqui. Opa! Sendo que são 4 bons e 1 roubado, tá, Enio? Essa eu quero saber, manda. A primeira é hipertensão intracraniana, pode fazer náusea e vômito nesse contexto. A segunda é enxaqueca, lembrar que o paciente com enxaqueca, um dos critérios diagnósticos é náusea e vômito aqui, tá? Boa. Terceiro, eu posso ter alterações vestibulares / cerebelares aqui, fazendo sintomas de náusea e vômito, aí geralmente vindo com aquela queixa de tontura associada. Quarto, quando eu tenho acometimento da área prostrema, né? Que então algumas lesões ali daquela cenário pode fazer, e aí o pessoal gosta de lembrar que o sintoma típico que vem junto com náusea e vômito é soluço aqui, né? Aquela brincadeira. E por último, que é a roubada. Aqui a gente vai incluir no sistema nervoso central, pensando o quão perto a neurologia é da psiquiatria, mas algumas causas psiquiátricas também podem fazer vômito, né? Como a anorexia, a bulimia pode ter esse quadro. Então aqui lembrar também dessas 5 possibilidades. Se a gente remeter ao nosso paciente, a gente tem pouca informação para falar de alteração cerebelar, área pós-trema ou alterações psiquiátricas. Daria até pra gente falar que enxaqueca com náusea e vômito ou uma hipertensão intracraniana, mas tem algumas coisas que incomodam aqui, né, Enio? Exatamente, então é um paciente que ele tá com uma cefaleia
nova. Lembrar que um dos critérios ali para enxaqueca são pelo menos 5 episódios. E esse paciente, além disso, ele tem outros sinais de alarme para cefaleia. É um paciente que tem uma cefaleia nova e uma neoplasia ativa. Então, isso já é um sinal de alarme. Além disso, é um paciente com cefaleia e déficit focal. Ele tem uma paralisia do abducente. Então, esse paciente, ele é merecedor de uma avaliação de uma lesão estrutural do sistema nervoso central que esteja causando essa cefaleia, ou seja, de uma cefaleia secundária. E o melhor exame para isso, Pedrão, qual que é? Aqui, no pronto-socorro, a gente vai atrás de uma tomografia de crânio, né? Perfeito. A tomografia de crânio, então, que vocês pediram, mostrou uma lesão hipodensa com sinais de hemorragia no lobo parietal direito associado a edema vasogênico com desvio da linha média. Era isso que vocês esperavam? Assim, Iago, infelizmente era o que a gente esperava, né? Então, a gente está diante de um paciente que tem uma lesão, que fala a favor de ser uma metástase cerebral aqui, fazendo efeito de massa, que deve estar elevando a pressão dentro do crânio, né? Configurando uma síndrome de hipertensão intracraniana aqui, né, Enio? Exatamente. Aí quando a gente vai falar de hipertensão intracraniana, dos mecanismos dessa condição, entra aquele debate neurocirúrgico sobre a doutrina de Monro-Kelly. Que é isso, Enio? Me fala. A ideia é a seguinte, a ideia é simples. O volume do crânio é fixo nos adultos. Alguma coisa ali por volta de 1,5 litro. E aí, esse 1,5 litro vai ser preenchido por 3 componentes. Pela massa encefálica, pelo sangue e pelo líquor. E você vai ter um equilíbrio desses 3 que vão estar preenchendo todo esse volume. Se você tem um aumento do volume de massa encefálica devido a um tumor, a uma metástase, a edema, você vai ter que alterar o volume dos outros. Então, num primeiro momento, o sistema nervoso central tem esse mecanismo compensatório, com saída de sangue, de líquor, que vão ser deslocados ali para poder permitir o aumento do volume de massa encefálica. Mas tudo tem limite, né? Tudo tem um limite. Nesse primeiro momento, o aumento de volume de pressão intracraniana não é muito grande. Quando esses mecanismos compensatórios são exauridos, aí a gente vai ver uma importante elevação da pressão intracraniana. Provavelmente foi o que aconteceu com o nosso paciente. Estava até relativamente bem, aí agudamente ali, ou subagudamente, vai piorando. Enio, muito massa. Mas a informação de 1,5 litro que cabe no crânio me pegou, assim. Essa aí é o que eu vou levar desse episódio, tá? É isso que eu vou levar. Mas vamos lá. Então, o paciente com hipertensão intracraniana pode ter vários motivos diferentes. Eu posso ter hipertensão intracraniana, inclusive idiopática, né? Que a gente chamava de pseudotumor antes. Posso ter secundária a medicamento, doenças sistêmicas. Mas aqui, a gente está atribuindo essa hipertensão a uma metástase cerebral, que é uma coisa que pode acontecer num grupo considerável de pacientes com câncer. A gente tem estimativa aqui que 15 a 30% dos tumores podem acometer o sistema nervoso central em algum momento através de metástases. Mas aí é qualquer tumor que causa metástase do sistema nervoso central? Tem algum que tem predileção? Aqui os principais relacionados são 3, tá, Iênio? Pulmão, mama e melanoma. Boa. Existem algumas revisões que colocam também colo retal e rim aqui nessa jogada, mas aqui os principais é pulmão, mama e melanoma. Tem trabalho mostrando que pulmão pode chegar até 50% dos casos, tá? É muito alto, mas vai ficar ali entre 20% a 50%, tá? Bastante, e é o caso do nosso paciente. Exato. Uma coisa que me pegou quando eu estava estudando para esse episódio é a porcentagem de pacientes que pode ter lesão única. Tem trabalho mostrando que 20 a 30% pode ter apenas uma metástase cerebral. Aí eu fico imaginando que, geralmente você vai imaginar uma tomografia com um monte de metástase em vários locais diferentes, deixando bem claro que são várias coisas e não uma lesãozinha só, mas é bem comum a apresentação de lesão única e no final ser metástase cerebral, tá? E esse cuidado é importante porque o paciente ele pode abrir o quadro oncológico já com a metástase do cérebro. Exato. Às vezes até o primeiro sintoma, né? Você nem acha o tumor primário, você não sabe exatamente por que veio, fica na dúvida se é um tumor primário do sistema nervoso central ou uma meta à distância. E esse é um cenário que muitas vezes você vai precisar biopsiar para saber se é primário do sistema nervoso central ou se esse tumor veio de algum local à distância, né? Geralmente quando você já tem o diagnóstico de câncer, você não precisa biopsiar porque você vai atribuir que deve ser metástase. Exatamente. E aí, Pedro, nesse recorte do paciente oncológico que tem alguma lesão do sistema nervoso central, que a gente está suspeitando aí de hipertensão intracraniana, o que a gente pode aventar como possibilidade diagnóstica?
Aqui, Enio, numa situação onde a tomografia não deixa claro uma metástase cerebral, eu preciso lembrar do diagnóstico de carcinomatose meningia, tá? Que eu posso ter alteração na ressonância de crânio. Na real, a maioria dos pacientes vai ter. Tem trabalho, dependendo do tipo de câncer, 4 a 24% dos pacientes podem ter ressonância normal, mas lembrar o resto. Nos outros pacientes vão ter um espessamento meníngeo, já mostrando que existe alguma alteração. E esses pacientes, eles podem ter elevação da pressão intracraniana, fazendo sintomas de cefaleia, náusea e vômito. Pode fazer também sinal focal, né? Alteração no exame físico neurológico. E se a tomografia vem normal, a ressonância pode vir normal, aqui o diagnóstico vai ser dado geralmente no líquor, no qual você consegue ver células neoplásicas no líquor. Então existe diagnóstico também. Top. Mas aqui, Enio, então se a gente já até começou a mencionar um pouco dos sintomas, o que vale a pena a gente ressaltar de sintomas desse paciente com elevação da pressão intracraniana? Então, as manifestações clínicas de hipertensão intracraniana, didaticamente, podem ser divididas em 2 grandes grupos. Manifestações globais e manifestações de sinais neurológicos focais. Aqui global, o que ressalta? A gente pode encontrar cefaleia, rebaixamento de nível de consciência, náuseas, vômitos. E a gente pode encontrar também alguns mais específicos, como papiledema, paralisia do abducente. Isso acontece porque esse é o nervo craniano com maior trajeto ali na base do crânio, então ele pode ser comprimido ali se houver um efeito de massa de alguma lesão. E a tríade de Cushing, que é marcada por hipertensão arterial, bradicardia e arritmia respiratória. Famosa essa daí, né? Exatamente. E os sinais focais, nós podemos encontrar uma gama grande aí. Os mais típicos, hemiparesia, hemipoestesia, afasia, ataxia, mas a gente pode encontrar muita coisa além disso. Dos sintomas, o que eu acho legal ressaltar aqui, Enio, é que a convulsão ela é mais comum nas neoplasias que são primárias do sistema nervoso central. Paciente que já tem uma neoplasia que veio do sistema nervoso central, 50% a 80% dos casos podem ter convulsão. Agora, quando vem uma metástase de outro local, 10% a 20% só vai ter convulsão. Por isso que nesse cenário não existe uma indicação de você fazer profilaticamente para todo mundo anticonvulsivante. Aí vai ser alguns casos a depender, né? E aí, Pedro, dito tudo isso, como que a gente vai realmente selar, cravar o diagnóstico de hipertensão intracraniana? Aqui, se a gente tá falando num cenário assim de trauma, aqui o ideal é você medir a pressão lá dentro, fazer uma PIC, avaliar a pressão intracraniana, e quando tá acima de 20, isso já fala a favor de uma elevação. E você vai conduzir o caso como tal. Mas muitas vezes você não vai fazer um exame tão invasivo, não vai fazer uma avaliação tão invasiva. Você, através de sinais clínicos, de imagem, você vai falar, olha, aqui tudo nos leva a crer que tem uma elevação e eu já vou começar a minha conduta a disparar a partir daí. Exatamente. E aí, para isso, a gente pode utilizar exames de imagem. O mais disponível é a tomografia e também podemos utilizar a ressonância. A ressonância vai dar algumas informações a mais. Em ambas as modalidades, nós podemos encontrar a lesão metastática, que no nosso caso a gente está falando de hipertensão intracraniana por metástase, acompanhada frequentemente de edema, que na tomografia vai ter um aspecto hipodenso. Mas além disso, a gente pode encontrar sinais de efeito de massa, como perda dos sulcos ali adjacentes, compressão dos ventrículos, diminuição do volume das cisternas e o desvio de linha média ou até mesmo herniações, como a gente encontrou no nosso caso. Mas eu sei, Enio, que você trouxe aqui pro episódio o gancho do porquê que você falou lá atrás que o POCUS não funcionava. Porque aqui tem POCUS, né? Exatamente, eu não vou deixar ninguém triste. Então o POCUS aqui ele vai ter o seu papel. Existe uma técnica em que você pode avaliar o diâmetro da bainha do nervo óptico. Seria uma avaliação não invasiva e indireta da pressão intracraniana, assim como é o papiledema, por exemplo. E aí, se você fizer essa medida e encontrar um valor acima de 5,8, 6 milímetros, que seria uma medida com maior acurácia, maior especificidade, aí a gente pode também, é um dado que corrobora a nossa hipótese de hipertensão intracraniana. Esse ultrassom é muito legal, né? Porque ele tem algumas regras bem estabelecidas. Vale o ouvinte aqui e atrás, você mede 3 milímetros da inserção do nervo óptico e ali você consegue ver a espessura e analisar tudo isso. A técnica é muito interessante e ela não é tão difícil, né? Existe uma certa curva de aprendizado, mas é bem legal de fazer e é como você disse, você tem uma resposta rápida assim e menos invasiva, né? Isso aí. E aí, Pedrão, a gente vai ter agora que partir para o tratamento. Bom,
Como a gente fala sempre em oncologia, o tratamento definitivo aqui ele vai ser multidisciplinar. Então a gente tem que envolver as especialidades responsáveis, onco, neurocirurgião, neurologista, a radioterapeuta, para avaliar o melhor tratamento desse paciente, metastasectomia, quimioterapia, tratamentos radioterápicos. Aqui, né, Enio, vai depender do tipo de câncer, os marcadores do câncer. Aqui vou precisar de ter uma equipe multi para nos ajudar a decidir sobre isso, né? É isso aí, mas o que o cara que tá na emergência ele precisa saber é o tratamento sintomático enquanto essas definições não são tomadas. Aqui o que vale a pena ter de prescrição inicial deixa a cabeceira do paciente elevada. Aqui o paciente vai precisar ficar euvolêmico, não fazer febre e tem um remédio que você consegue fazer já de cara que vai nos ajudar já a ter algum controle de sintomas desse paciente e adivinha só, é a dexametasona, né? Esse remédio ele é top para diminuir edema de metástase cerebral. Melhora muito os sintomas do paciente. Então, o paciente que estava muito nauseado, melhora, às vezes até melhora um pouco do déficit. Então, realmente é uma resposta interessante. Quem teve a oportunidade já de ver, é bem legal. E a indicação é para todos os pacientes que têm metástase com sintomas. E esses sintomas você faz um trial ali, você tenta ver se a dexametasona é útil. Qual é a dose? A dose depende, Iago. Se você tem um quadro mais grave, você pode fazer 10 mg de dexametasona em bolos e daí você vai fazer 16 mg ao dia, que podem ser fracionados, mas como a gente falou, a gente prefere tentar fazer uma vez ao dia, justamente para diminuir os efeitos colaterais ali sobre o sono. Em casos mais... é bem comum ver esse 4 mg de 6 horas, né? Bastante comum. E aí, os quadros mais leves a moderados, aí a gente pode fazer doses mais baixas, que ficam ali na casa entre 4 e 16 mg por dia, que podem também ser fracionados. Lembrando que tem outras medidas, né, para hipertensão intracraniana aqui, geralmente utilizadas em pacientes mais graves, né? Então, manitol, se o paciente estiver entubado, hiperventilação, avaliação da cirurgia, né, para ver se existe alguma coisa que a gente pode fazer de descompressão que possa ajudar. Mas tudo isso a gente tá falando de um paciente mais grave, que vai ficar na sala de emergência esperando uma vaga de UTI, né? Exatamente, o que a gente espera do médico que tá ali no pronto atendimento, fazendo a primeira avaliação desse paciente que tá menos grave, é fazer as medidas iniciais de cabeceira, tratar para quem não tenha febre, etc. E entrar com a dexametasona. Boa. E aí, assim, apesar dela ter um efeito bacana, esse efeito não é imediato. Então, a gente às vezes precisa esperar ali 24, 72 horas antes de titular a dose ou então de considerar o tratamento ineficaz. Então, tem que ter essa paciência e é o tempo em que você vai encaminhar esse paciente aos tratamentos definitivos necessários. Fechado. E aí, pessoal, vamos para o nosso terceiro caso. Nós temos uma mulher de 48 anos que está em tratamento para um câncer de mama com quimioterapia. A quimioterapia especificamente é composta de doxorubicina, ciclofosfamida e paclitaxel. Isso vai ser importante mais adiante. Ela procura o pronto-socorro com náuseas e vômitos em grande quantidade, iniciados há 2 dias, quando foi o período em que ela fez a última sessão de quimioterapia. Ela nega dor abdominal, nega alterações neurológicas. E aí, quando questionada sobre o uso de medicamentos profiláticos para náuseas após a quimioterapia, ela fala que o oncologista prescreveu, mas ela não chegou a utilizar porque achou que já estava usando remédio demais. E aí, pessoal, como é que a gente aborda esse caso? Você vê que já é um caso um pouco diferente dos anteriores, né? Não parece lembrar obstrução intestinal maligna e não tem sintomas neurológicos pra gente pensar que pode ser algo a mais ali no sistema nervoso central. Acho que vão ser recursos que a gente vai utilizar se a gente perceber que o caminho do paciente está levando para outro cenário, né? Aqui, quando você vê náusea e vômito e mais nada numa paciente que fez quimioterapia recentemente, o principal que você vai pensar é, poxa, isso aí é um efeito adverso da quimio, né? Que é uma coisa muito comum, mesmo com terapias mais novas, 30% a 60% dos pacientes vão ter algum quadro de vômito durante o tratamento da quimioterapia. E os principais fatores de risco aqui vão ser pacientes mais jovens. Eu já vi até local trucando que talvez isso seja um pouco que as doses nos pacientes mais jovens, eles são mais cheias, mais completas. E aí talvez isso também esteja relacionado a mais vômitos aí. Faz sentido. E também isso acontece mais nos primeiros ciclos de quimioterapia, que é o momento também onde o paciente está sendo mais bombardeado ali de cara, né? Agora, para não deixar passar de fator de risco, tem um que protege para náusea e vômito, que é o paciente que é usuário crônico de álcool, né? Um paciente usuário pesado de álcool, ele tem menos náusea e vômito do que um paciente que usa pouco álcool, tá? Essa aí surpreendeu. Exato. E eu acho que vale a menção, Pedro, que na década de 80
as quimioterapias eram muito emetogênicos e a gente não estava tão desenvolvido nessas terapias, né, nos antieméticos. Então limitava bastante. Até hoje em dia é uma das coisas que é um dos fatores que limita a dose, né, da quimioterapia. Então a melhora, né, o estudo de descoberta de novos antieméticos pôde facilitar essa prescrição de quimioterápicos, né? E é legal que você falou isso, Thiago, porque a gente já consegue também já deixar claro que nem toda quimioterapia é igual, então, né? A gente vai conseguir dividir as quimioterapias em quimioterapias que têm um risco emetogênico alto, moderado, baixo e mínimo. Isso vai depender da porcentagem de pacientes que desenvolve náusea e vômito com conduz essa químio. E aqui é legal da gente citar que das alto risco, as principais, as que mais a gente ouve nos corredores de pacientes utilizando, vão ser a cisplatina, ciclofosfamida e doxorubicina. Sendo que desses 3 remédios, 2 o nosso paciente estava utilizando, né, Enio? Doxorubicina e ciclofosfamida, né? Exatamente. E esses são remédios que são relativamente frequentes aí nos esquemas de quimioterapia. Existem outros, tá, Enio? Que são colocados nessa categoria, mas a gente pegou aqui os principais para o ouvinte ter um pouco de familiaridade com esses nomes, né? Porque a gente da clínica médica, a gente tende a ter um distanciamento desses quimioterápicos, né? Até porque é uma coisa bem específica do oncologista, a prescrição, mas a gente precisa aprender a lidar também com alguns efeitos adversos dessa medicação. Então é bom a gente entender um pouco, saber que nem tudo é igual e começar a decorar alguns nomes para ter alguns gatilhos de pensar, opa, esse remédio tem de fato um grande poder emético, por exemplo, né? Boa. Aí eu acho que vale mencionar, Pedro, que alguns quimioterápicos que você citou, o poder, né, a emetogenicidade deles está relacionada também à dose, né? Um exemplo mais corriqueiro é a ciclofosfamida, né? Que ela costuma ser altamente emetogênica na dose acima de 1.500 mg por metro quadrado, que é uma unidade que a gente não costuma utilizar, né? É mais para quem prescreve químio, mas fica aí essa lembrança. E que é uma dose mais alta do que aquela que a gente usa na reumato, né? Para os pacientes lúpicos, por exemplo. Então, é uma dose mais pesada. Boa. Agora, Pedro, a gente tem que ficar atento, né? Que nem tudo obrigatoriamente pode ser da químio, né? Exato, Thiago. Eu posso ter fatores que vão causar náusea e vômito e não necessariamente estar relacionado à quimioterapia e isso me confundir, né? Então, por exemplo, a gente consegue dividir em fatores que estão relacionados diretamente ao câncer e fatores que não estão relacionados diretamente ao câncer. E os diretamente ao câncer, quais são? Aqui, por exemplo, o câncer fazendo obstrução intestinal, como vocês mencionaram, pode fazer náusea e vômito. Se uma neoplasia faz uma obstrução ureteral, causando uma lesão renal aguda pós-renal, pode fazer náusea e vômito. Um paciente que faz radioterapia também tem maior chance de náusea e vômito, pode ser induzido também. Esses são alguns dos fatores. E aqueles que não estão relacionados? O paciente ele pode fazer constipação pelos remédios que utiliza, desidratação, existe até a náusea e vômito antecipatória, né? Que o paciente ele começa a ter um quadro um pouco também relacionado à ansiedade que vai fazer a quimioterapia em breve e começa a ter náusea, começa a ter vômito. Então eu tenho outras coisas, outros agentes operando aqui para que o paciente evolua para náusea e vômito. E tem um muito importante que eu ainda não mencionei, Enio, que é a alteração de eletrólitos, tá? Os piores vômitos que eu já peguei em paciente oncológico eram pacientes com magnésios ultra baixos. E aqui lembrar que os esquemas que envolvem platina, como por exemplo a cisplatina, pode fazer uma hipomagnesemia importante. E eu lembro de um caso que o magnésio veio de 0,2. Essa paciente veio com muito vômito, bizarramente. E aí o tratamento não era só efeito adverso de quimioterapia, fazer um remédio para nós vômitos. Você vai precisar repor os eletrólitos. Então eu tenho quimioterapia que mexe com potássio, mexe com magnésio. Aqui vale a pena, além de uns exames gerais aqui, dar uma olhada em função renal e dar uma olhada em eletrólitos no paciente para ver se não tem algo a mais do que só efeito adverso de quimioterapia. 0,2 é muito baixo, tá? E você falou também da náusea antecipatória e é aquele quadro assim interessante, né? Que o paciente ela chega para tomar o quimioterápico, nem recebeu o quimioterápico, já tá vomitando, né? E entra ali daquela seara dos 3 grandes vômitos relacionados à quimioterapia. A vômito antecipatório, a êmese aguda, que é mais do oncologista, fica ali logo nas primeiras horas, depois da quimioterapia, e a tardia, que acontece depois de 24 horas. Boa, Enio. E mais um fator que reforça, né, assim, você ficar atento para solicitar exames, é que o próprio vômito, ele pode desencadear distúrbios hidroeletrolíticos, né, desidratação, lesão renal aguda. Então, eles podem tanto ser a causa
como também pode ser também alterações eletrolíticas, uma consequência desses vômitos, né? E aí, pessoal, para enriquecer o nosso caso, coletamos esses exames e está tudo normal. E aí, o que a gente faz? Fechou, então aqui a gente vai precisar medicar nosso paciente. Aqui a gente precisa falar um pouco dos antieméticos aqui nesse cenário do paciente oncológico, né? E como tudo na oncologia, aqui até o remédio de vômito ele tem que ser meio especial, né? Diferente. Exato. Então aqui são 4 classes principais que são a terapia de primeira linha do tratamento oncológico, tá? A primeira classe vai ser os antagonistas do receptor da serotonina, representado principalmente pela ondansetrona aqui. Boa. A segunda classe vai ser os antagonistas do receptor NK1, representado principalmente pelo apreptanto. Aqui, adivinha quem vem de novo? Não acredito. A dexametasona tá aqui de novo. Figurando nos 3 cenários. Nos 3 cenários. Tá de música. E o quarto vai ser o antipsicótico olanzapina. Olha só. Reforçando aquele nosso conceito de que antipsicótico também ajuda para êmese. Boa. Então assim, falando um pouquinho de cada classe, os antagonistas do receptor da serotonina, aqui o principal representante é a ondansetrona, mas em locais mais abundantes, né, a gente tem outras terapias. E aqui é muito famosa a palonosetrona, que vai ter uma terapia de uma ação um pouco maior. Então quando a quimioterapia pode produzir êmese por vários dias, a palonosetrona tende a ser superior, principalmente pelo seu tempo de ação, que vai passar até de 40 horas a depender da dose. Mas quando você não tem disponibilidade, aqui a ondansetrona, ela foi validada nesse cenário de quimioterapia. Sucesso. A segunda classe, eu acho que essa é a mais desconhecida, né? Que gera mais estranheza, que são os antagonistas do receptor do NK1, né? Da neurocinina. Aqui o principal representante vai ser o apreptanto, mas eu tenho outros remédios também, como fosapreptanto, netuptanto, e você vai ter até formulações junto com os antagonistas do receptor da serotonina também. Então, são remédios que são desconhecidos, eles atuam numa via que a gente não tem tanta familiaridade, né, do NK1, mas que são validados aqui nos pacientes oncológicos, né? Não sei se um dia eles vão vir para a emergência, assim como a ondansetrona inicialmente foi validada também nesse cenário e veio para o pronto-socorro para ser utilizado em outros cenários. Não sei se o apreptanto um dia vai vir, a barreira do preço ainda é muito grande, né? É isso aí, é remédio caro. A terceira classe vai ser a dexametasona. Aqui a dose que é sugerida, que é de 12 miligramas no primeiro dia da quimioterapia. Depois o paciente fica fazendo 8 miligramas nos próximos dias, aí tendendo a parar em 4 dias aí o tratamento. Aqui podendo fazer doses menores, a depender do paciente e da quimioterapia. E por último, a olanzapina, um antipsicótico que tem trabalho validado nesse cenário também, tanto como remédio profilático, quanto remédio para o paciente que, mesmo fazendo tudo certinho, ele continua tendo náusea e vômito fora do período, dá para prescrever olanzapina. A ideia é que, além dos efeitos dopaminérgicos que o Enio já tinha mencionado, eu também consigo atuar em receptor serotoninérgico aqui e fazer o paciente vomitar menos. Só que aqui tem uma grande ressalva. Eu tenho que avisar o paciente que eu estou prescrevendo esse remédio para vômitos, né? Porque às vezes o paciente ele pode pegar esse remédio, ver a bula, ver que é um antipsicótico e falar assim, poxa, o doutor tá de palhaçada comigo, tá prescrevendo remédio, sendo que eu não tô enxergando nada e tudo mais, e rolar um conflito. Aqui deixa claro que a gente tá utilizando por um outro uso e que tem validação, tá? A dose principal estudada é de 10 miligramas ao dia, mas também já foi avaliado doses menores, até porque quanto maior a dose de olanzapina, maior a taxa de sonolência desse paciente. Então, às vezes, você utiliza doses menores para causar menos sonolência e o paciente também vai ter o vômito controlado. Então, Pedro, você citou a dose de alguns remédios, né? Mas a gente não vai citar todos, né? Quem quiser se aprofundar no assunto, na revisão número 5 do Guia TDC, a gente vai deixar o link na descrição, tem lá mais de 10 dosagens de remédios para vômitos. Boa. E aqui, assim, a ideia é que se o paciente estiver utilizando uma terapia com alto risco hematogênico, ele já vai receber a profilaxia, ele já vai receber medicação antes mesmo de começar o náusea e vômito. Que é aquela que a paciente recebeu, mas que não utilizou. Boa. Aqui no contexto de alto, você vai utilizar de 3 a 4 dessas classes aqui, tendo um guideline da MASC do ano passado já favorecendo o uso de 4 drogas aqui nesse cenário, para você poder controlar bem os sintomas do paciente e ele continuar fazendo a quimioterapia dele, tá? Aí, a depender do risco de êmese da quimioterapia, você pode fazer um pouco menos de remédio aqui em cada cenário. Fora isso, a gente vai ter outros remédios, né? A metoclopramida pode ser utilizado como segunda linha, né? Muito comum, até porque esses remédios são caros, né? Então você vai precisar ir para remédios
mais acessíveis. Escopolamina pode ser utilizado. Aí a gente começa numa onda de trabalhos malucos, tá? Primeiro que a gente tem trabalho de álcool isopropílico para náusea e vômito, né? Minha avó recomendava isso aí, cheirar um alquinho pra passar vontade de vomitar. Pronto. É só pra cheirar, então, Pedro. Só pra cheirar, só pra cheirar. Calma, só pra cheirar. Mas o melhor trabalho é um trabalho de 51 pacientes que viu que utilizar suplementação de gengibre melhorou a qualidade de vida do paciente relacionada a náusea e vômito, tá? É óbvio que é um trabalho minúsculo, mas se a pessoa já gosta de um gengibrinho aqui, ó, uma dica, tá, Enio? Gengibre, rala o gengibre na carne de panela, vai ficar uma delícia, tá? Uma delícia. Fantástico. Aqui já pode ajudar também aqui, né? Aí vem o gengibre presente nos vômitos, né? Esse talvez seja o efeito adverso, né? Então, a paciente do nosso caso, a gente pode prescrever as medicações que forem mais habituais no serviço e pedir para ela realmente tomar as medicações prescritas pelo oncologista, né? Boa. Com isso a gente encerra nossos condutas aqui no PS. 3 casinhos aqui diferentes que tiveram condutas diferentes, mas com a dexametasona entrando em todas, né? Vale essa ressalva. Que isso, hein? Bora pro salve? Opa! Para quem vai ser o salve, Iago? Então eu tenho 2 salves. Vai ser pro Loic Toledo, médico que se formou lá na USP São Paulo e gosta bastante do TDC, mas vai fazer infecto, né? Ainda bem que ele escolheu fazer infecto de cara, né? Não vai fazer 2 anos de clínica médica antes. Essa meio que piada interna aqui é porque o Frederico Amorim fez clínica antes de fazer infecto, né? E aí mais um salve para Fernanda e para Maria do Carmo, hematologistas que estão na pós de cuidados paliativos do Einstein. Então, um salve bem grande para elas duas. Um salve. E você, Anny, vai mandar para quem? Eu vou mandar para minha colega de residência, Esther Salerno, e eu tenho aí um pedido de desculpas embrulhado, porque eu dei salve para todo mundo dos colegas que estavam rodando comigo e mentira que você cometi essa gafe. Então, Deus, tá aqui um Anny. salve exclusivo e especial para ela. Bom, se você ainda é amiga do Enio, um salve pra você, né? Mas eu acho que é o momento de reconsiderar amizades, né? Poxa, lembrar de todos, mas tudo bem. Um salve. E aí, Pedrão, e você? Qual salve que você tem? Cara, tem um salve. O TDC é uma falta de respeito, né? Porque a lista de salve é bizarra. Tem um salve de outubro do ano passado, tá? Da Miriam, residente de clínica médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela deve estar, se ela era R2, ela deve estar acabando já a residência. Então, na última fagulha aqui, mas ela pediu um salve, falou que ela tem um próprio clã de fãs do TDC. Então, um abraço pra todos do clã da Miriam Richards, residente de clínica do HC de Porto Alegre. Salve, Miriam. Com isso a gente encerra o episódio de hoje, lembrando o ouvinte de seguir a gente, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, tem de tudo, tem aonde você quiser, você consegue achar um símbolozinho laranja ali do TDC, fechou? Aí sim, viu, meu patrão? Valeu? Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.